Alguma vez você já ficou assim na dúvida ou com aquele sentimento assim, qual será o melhor jeito de se viver, né? Qual será a postura correta? Qual será o sentimento que a gente deve ter nos dias de hoje, né? Porque hoje a gente vive uma inversão de valores muito grande, né? Então o que é certo, o que era certo agora é errado, o que é errado é certo, né? E a gente fica naquele pensamento assim, né? Tá, e o que que eu faço? Como eu vou agir? Né? Que sentimento que tem que ter em mim? Qual o jeito certo, né? E se tivesse pelo menos alguma coisa escrita, né? Dizendo, ó, você tem que ser exatamente desse jeito aqui. Eu creio que pra gente seria mais fácil, né? Pois é, existe. Existe no devocional de hoje. Eu quero refletir com você Filipenses capítulo 2, verso 5, que diz assim: portanto, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pronto, está resolvido o problema, né? Que haja em você, que haja em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa é a parte que a gente tem que fazer, que a gente tem que seguir, que em nós, que na nossa vida tenha o mesmo sentimento que houve na pessoa de Cristo Jesus, né? Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: sede meus imitadores, ele falou com os irmãos da igreja, sede os meus imitadores, assim como eu estou imitando a Cristo. Do jeito que eu imito a Cristo, vocês me imitam, né? Então, temos um modelo bacana para seguir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ser imitador de Paulo, assim como Paulo imitou Jesus Cristo. Bem, com isso, então, não nos resta dúvidas de como agir, como pensar, como reagir em determinadas situações. Eu confesso que às vezes a gente quer reagir do nosso jeito, né? Aconteceu alguma coisa, a gente, não, peraí, vou reagir de tal forma, né? E a Escritura nos falando, não, age que tem sentimento, que o sentimento que esteja agindo em você seja o mesmo do que Cristo Jesus. Aí talvez você pense assim, tá, mas qual era o sentimento de Cristo? Só de você pensar na pessoa de Cristo, você já faz ideia de como ele agiria, né? Então, talvez a pergunta que iria balizar a nossa vida, né, que ia ser de padrão da nossa vida, seria: será que Jesus faria isso? Né? Aí, quando acontece alguma coisa na nossa vida, será que Jesus faria assim? Será que Jesus faria assado? Será que Jesus andaria por esse caminho? Né? Essa seria a grande pergunta. Né? Me lembra até um livro, se eu não me engano, é do Max Lucado, que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus, né? Já que nós somos denominados cristãos ou mini-cristos, né? Nós teríamos que seguir exatamente o passo de Jesus, o passo do Mestre. O Mestre mandou, né? A gente tinha que seguir exatamente os passos de Jesus. E se a gente pisasse nas pegadas de Jesus, nos passos de Jesus, se fosse ao contrário, a gente segue ele, depois virasse para cá e fosse ao contrário, será que Jesus conseguiria andar nos nossos passos, né? Será que a gente estaria andando de acordo com as passadas de Jesus? Que me vem à cabeça que eu acredito que eram passos mais lentos, porém firmes naquela época, né? Então, esse é o meu devocional. Hoje eu fiquei pensando o dia inteiro sobre isso e, na verdade, isso é uma coisa que rola aqui dentro da minha cabeça há muito tempo, né? Que às vezes acontece uma coisa, eu mesmo, eu perco paciência, falo, que isso? Aí dentro de mim vem aquela voz e fala assim, tá, mas será que Jesus faria isso que você está fazendo? Será que Jesus reagiria dessa forma, né? Então, embora eu esteja refletindo isso no dia de hoje, isso é uma coisa que martela na minha cabeça, sei lá, desde quando me entendo por gente. Será que Jesus faria isso, né? Então eu espero que esse devocional alcance você num dia como hoje, né? E que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Até o nosso próximo devocional. Tchau.